Olá, meus anjos do sétimo ano, aqui é a professora Thaline e hoje a gente vai falar sobre o fim da Idade Média e alguns renascimentos. A gente veio falando de Idade Média nas últimas duas aulas, fizemos uma aula e depois uma revisãozinha dos conceitos. Hoje nós vamos concluir, tá? Então, essa primeira fase é chamada de Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque ela vai representar a decadência daquelas coisas que a gente olha e identifica como Idade Média, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês são as inovações técnicas que são criadas, tá? Por exemplo, o arado. Você sabe o que é um arado? Deixa eu ver se eu acho uma fotinha para eu mostrar para vocês. Do final da Idade Média. Olha só, já achei já. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês olharem. O que acontece, queridos e queridas? Olha só, era esse arado aqui. Então, o que acontecia? Eles amarravam uma parte no boi, tá? Vamos olhar aqui, deixa eu dar um... Eles amarravam essa parte e aqui eles iam guiando, tá? Conduzindo. Por que esse desenvolvimento tecnológico é importante, professora? Porque facilitou muito o trabalho deles. Além disso, outra coisa que eles criaram foi a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Olha só, vamos ver se tem um desenho mais bonitinho para mostrar para vocês. O que eles faziam na Grécia? Na Grécia, desculpa, tá dando aula de Grécia, tô louca. O que eles faziam na Idade Média? Eles faziam uma chamada também rotação de culturas. O que era isso? Vamos imaginar que... Não, essa não gostei dessa. Mas vamos imaginar que tenha uma terra, tá? Essa terra... eles dividiam, na época, em 3 partes, tá? Essas 3 partes, ficava cada uma com uma função, eram 2, cada uma com uma função e uma fazendo descanso, tá? Cada uma, então, tinha ali uma tarefa. Essa do descanso, ela servia para quê? Para repor os minérios do solo, tá? Isso fez com que essas 2 coisas tiveram várias vantagens, tá? Vamos lá. Primeira vantagem. Acelerou o processo. Era muito mais fácil jogar a sementinha no buraco que ia sendo escavado com a força do tração animal. Imagina se você tivesse cada semente fazer um buraquinho. O solo da Europa, ele é um solo, aquela argila dura, pesada, sabe? Um solo barrento. Então era um baita trabalho. Não era fácil. Outra questão é que agilizou, tornou mais rápido, mais fácil, então a gente consegue fazer mais solo. Se produziu muito mais em menos tempo. Teve mais descanso, mais qualidade de vida. A questão da rotação de culturas, que eu falei ali para vocês, teve a vantagem de que você plantava uma mudinha ali de trigo, vamos supor, ela passou a brotar muito mais grãos. Então, muito mais alimento era disposto, certo? Com isso, eles trabalhavam menos, tinham mais qualidade de vida, se alimentavam melhor porque tinha mais comida, certo? E aí a quantidade de pessoas aumentou. Se a pessoa vive mais, tem mais filhos, né? Mais crianças não corriam risco de morrer no parto ou da mãe abortar. Então, isso fez com que houvesse um crescimento populacional absurdo. E isso é importante. Eu quero que você segure um pouquinho essa informação. Outra coisa foi o acesso mais ágil à água disposto pelo moinho hidráulico, né? Aquela roda d'água. Nós vamos falar um pouquinho, né, das guerras, mas essas guerras elas foram cessando, as doenças foram cessando, então mais gente foi vivendo, tá? A gente tinha falado das cruzadas, as cruzadas que foram guerras entre cristãos e muçulmanos, por tentativa ali de reunificar aquelas pessoas. Também houveram as guerras, como a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela foi uma guerra também por território, durou 116 anos e muita gente morreu. A gente teve a peste bubônica que era uma doença que matou 1/3 das pessoas da Europa, uma doença muito poderosa, transmitida, era uma bactéria, né, transmitida pelos ratos, pela pulga do rato, né, se espalhava muito rápido também. Eles também fizeram quarentena, isolamento social durante um bom tempo, enfim. Só que o que aconteceu? O que mudou? Mudou o seguinte: com as cruzadas,
se estabeleceu ainda mais uma abertura comercial com os muçulmanos, né? E isso é muito interessante, porque apesar da guerra, se conheceu a cultura, se conheceu como que eles faziam. Os muçulmanos, os árabes principalmente, eles eram comerciantes natos, eles sabiam do desenvolvimento, e essa galera vai ver esse comércio. Lembre-se que o feudalismo era muito rural, era muito campo, cada um produz para si e pronto, tá? Então, ver isso mudou o jeito deles viverem, o jeito deles visualizarem as coisas, certo? Então, houve ali um crescimento do comércio, das rotas de comércio. E lembra que eu falei do crescimento populacional? Isso é importante. Por que o crescimento populacional é importante? Porque surge com as cruzadas, com o aumento populacional, houve um desenvolvimento do comércio. Essa galera que vivia nos feudos, que estava sobrando, que deu muita gente, foi morar na cidade. E lá na cidade, elas passaram a viver de comércio. Então, cidades medievais, elas voltaram a crescer, chegando ao ponto de terem que criar muros também nos seus entornos, para se tornar um núcleo fortificado, tá? Essas muralhas passaram, esse núcleo com muralhas e tal, passou a se chamar burgo. E quem vivia ali? Burguês. Então, o crescimento da burguesia e dos burgos fez com que o fluxo comercial, o fluxo das cidades fossem grandes. Então, os feudos, eles passaram a se ver cada vez mais isolados e cada vez menores. Os camponeses passaram a visualizar as vantagens das cidades e lutarem contra o domínio do senhor feudal, que era um domínio absurdo, extremamente abusivo, né? Começaram, a peste bubônica veio nessa época, né? Criando ainda mais revolta nos camponeses. Por quê? Porque o senhor feudal, ele vivia de impostos desses camponeses. Então, se tinha 3 camponeses e morreu um, esses 2 vão rachar o imposto do que morreu. E isso era problemático. Então, a gente vê uma sociedade que passa a se modernizar e se transformar. As cidades, passando a pertencer a cada senhor feudal, era uma dificuldade para o burguês comercializar. Por quê? Se ele saía da sua cidade e ia para outra, ele tinha que pagar uma taxa. Chegava lá, era uma moeda diferente. Só um minutinho. Chegava lá, tinha uma moeda diferente. E aí tinha que um cambista transformar essa moeda. Enfim, né? Isso dificultava o comércio. Imagina se cada cidade que você for, você paga um imposto diferente, uma taxa diferente, uma moeda diferente. Já é difícil você transformar sua moeda em várias, em dólar, em ien, em cruzado, em sei lá quantas moedas existem e já existiram no mundo. Imagina quando cada cidade tem a sua. Complicado, né? Então a burguesia, ela começa a ver essa separação, essa fragmentação como um problema. E começa a pedir, temos que tomar uma medida drástica para melhorar nossa vida comercial. Outras pessoas que passam a falar, olha, esse negócio de cada senhor feudal ser um mini rei não dá certo, foram os camponeses. Os camponeses estavam fartos, cansados, esgotados do fato do senhor feudal fazer o que bem entender, cobrar o imposto que quiser, tomar a terra de quem quiser. Se a terra do senhor feudal não estava produtiva, ele invadia de um camponês que vivia perto, né? Enfim. Então os camponeses começaram a se rebelar, se revoltar e exigir que o rei fizesse alguma coisa, né? E a própria nobreza, os próprios senhores feudais começaram a ficar com medo. Falaram, se essa burguesia se junta com esses camponeses, eu tô frito. Mesmo eu tendo exército, meu exército não é poderoso o suficiente, dependendo da quantidade de pessoas. Então o resultado foi que todos eles passaram a exigir a unificação. O que é unificar? É quando um monte se junta em um só, não é? Então era isso. Se unir como se fosse um reino com um rei só. Um rei para todo mundo. E começaram a surgir ali as unificações. A gente tem Portugal como o primeiro que se unificou, depois Espanha. Só a gente teve 2 que foi bem depois, foi lá no século XIX, que foi a Alemanha e a Itália, mas os outros foram se unificando nesse momento. As unificações, elas alteraram totalmente a visão de fronteiras, de distância. Por quê? Antes a fronteira era a fronteira do meu feudo. Porque meu feudo tem a própria lei, próprio idioma, própria moeda, própria regra, se sustenta sozinho, enfim. Então era isso. Depois não, a fronteira passou a ser todas as terras dominadas por um mesmo rei, tá?
E aí o rei criava um idioma que era para todo mundo, uma moeda que era para todo mundo. Isso melhorou muito a vida de algumas classes, como por exemplo, da burguesia, tá? Os camponeses ainda tiveram muito estresse, muita dor de cabeça. Só que com essas unificações, novas ideias também surgiram. Aquela burguesia, ela começa a olhar para a sociedade de uma outra maneira. E eu falei muito para vocês da Idade Média do domínio da Igreja Católica. A Igreja Católica ela era muito poderosa e a Igreja Católica ela não queria perder seus benefícios, então ela ficava ali criando dificuldade para essa burguesia. E aí a burguesia fala, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho e investir ou incentivar pessoas que falem por nós. Quem seriam essas pessoas? Os artistas. Gente, a arte, ela passa muitas ideias. A arte, ela é muito mais do que só bonita, tá? Ela quer passar uma ideia. E aí começa o que a gente vai chamar de renascimento artístico e cultural, tá? O renascimento artístico e cultural, ele vai corresponder a esse momento. A gente falou recém de um renascimento urbano, ou seja, as pessoas voltaram aí para a cidade voltou a ser o ponto principal das relações humanas, parou de ser a fazenda e voltou a ser a cidade, né? O renascimento, ele tem muito disso, tá? Então, ele vai questionar muito essas relações, o domínio das fazendas, o domínio da igreja. Vai falar, olha só, a igreja tem que cuidar da fé e deixa que economia e política a gente cuida aqui fora, tá? Vou te explicar mais sobre isso. Espera aí que eu vou abrir um slide. Bom, abri aqui só para depois mostrar umas pinturas para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa, o Renascimento, o berço do Renascimento é a Itália, certo? Por que é a Itália? Porque a Itália, ela desenvolveu um comércio muito forte, muito poderoso com os muçulmanos. Então, a burguesia, aquela classe de comerciantes da Itália, ficou muito rica, certo? Ficou muito rica. Então, eles podiam investir nesses artistas, nesses críticos, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, a Itália começou ali com isso, mas mais tarde se expandiu para o resto da Europa, não ficou apenas ali, tá? A Itália ela era dividida em vários reinos, ela não se unificou, ela demorou muito para se unificar, e alguns desses reinos, eles eram rivais e disputavam, tá? Ali dentro, essa burguesia, ela se tornou os chamados mecenas. O que é um mecenas? É um homem rico que financia um artista, tá? Então, eles patrocinavam um artista. Além disso, a gente tem mais uma vantagem na Itália. Na Itália, estão vários vestígios de filosofia e de arte da Grécia, de conceitos romanos, né, de jeito artístico de Roma. Então, isso tudo influenciou. Outra coisa também que diversificou e que expandiu muito rápido os valores do Renascimento foi o fato de que no século XV foi inventada a imprensa. A imprensa era uma máquina de imprimir, tá? Então era tipo um carimbo, colocava lá as letrinhas e imprimia. Você fala, professora, mas baita trampo, toda página tem que montar isso. Mas você tira 1000 cópias da mesma página, né? Além disso, naquela época também começaram as navegações e com as navegações novas descobertas. Então essas novas descobertas foram gerando novas formas de pensar, novas críticas. O ser humano foi descobrindo suas próprias habilidades. Então nesse momento a gente tem um primeiro conceito a destacar, que é o antropocentrismo, certo? O antropocentrismo é o homem no centro. Peraí, deixa eu abrir aqui a arte, que eu coloquei no slide, mas não tá. É o homem no centro das suas próprias habilidades. O homem como um autor das suas próprias habilidades, tá? Então, a pessoa passa a reconhecer que o ser humano, ele pode ser criador, né? Que existe uma habilidade, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Essa obra do Leonardo da Vinci é o Homem Vitruviano, então é um cálculo das posições, dos braços, até onde vai, das alturas, das relações. Passa a ver o ser humano como um ser capaz. Porque na Idade Média, galera, na Idade Média, as pessoas achavam que o ser humano não era criador, só Deus era criador.
Só que os renascentistas eles vão começar a olhar como, não, beleza, Deus foi lá e criou a semente. Não planta não e fica esperando, né? Não planta não. Então, ele passa a ver como, beleza, Deus criou, isso é importante, os renascentistas eles não eram contra Deus, mas eles passam a ver como o ser humano tem habilidades, ele precisa produzir, e ele é capaz de produzir. Não é só Deus, né? Ele também trabalha, ele também cria. E isso foi extremamente inovador na época. Então, o antropocentrismo, ele substituiu o teocentrismo, que basicamente o teocentrismo é Deus no centro de tudo. Apenas Deus cria, apenas Deus produz, apenas Deus é inteligente. Então, essa oposição se fortaleceu nesse momento, certo? Deixa eu só resolver um negócio aqui. Certo? Então o ser humano ele passa a ser visto como capaz de criar, né? O antropocentrismo, o ser humano ele passa a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Então tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do ser humano, para a valorização do ser humano. Inclusive tem aqui um trecho, né? De alguns textos que fala que Deus, ele escolheu o ser humano para pôr no centro das coisas, né? Então, o ser humano, por exemplo, ele teve o discernimento de escolher o nome dos animais, lá segundo a Bíblia. Então, por que ele não poderia escolher entre as suas habilidades? A igreja dizia que só existia 3 tipos de ser humanos, os que rezam, os que chefiam a guerra e os camponeses, os que trabalham, né? Então, por que o ser humano não poderia escolher ser outra coisa? Então, esses questionamentos passaram a ser parte da Idade Média. Outro questionamento foi o individualismo. E aí é muito importante a gente lembrar que individualismo hoje e individualismo no Renascimento é diferente, tá? Individualismo pro-renascentista era que o ser humano ele era capaz de decidir por si próprio a partir das suas próprias escolhas, que cada ser humano é diferente. Então, por exemplo, na Idade Média, eles acreditavam que todos os camponeses eram iguais. Todos os nobres são iguais, com a mesma habilidade. Então, o homem renascentista, ele já não pensa assim, tá? Outra questão é a valorização da cultura clássica. A gente vai ver muita coisa, pinturas e tudo mais, que lembram a Grécia e Roma, tá? A valorização dos estudos da natureza, a valorização da experiência, tá? Do empirismo. Então, de fato analisar os resultados das coisas, a questão do criticismo, de ser um espírito crítico, pensar por si próprio, analisar. Gente, lembrando de ser crítico e ser reclamão é diferente. Crítico é aquele que busca soluções para as coisas. Olha, tá chovendo, né? Aqui chove. Qual é o problema? Vamos analisar qual é a solução. Isso é ser crítico, tá? Analisar a sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de política, né? Eu analisar um político, questionar as ações dele, pensar que não concordo, que discordo, que poderia ser melhor se fosse... É ser crítico. Nós temos que ser críticos. Então, nós temos esses valores. O racionalismo como um dos principais valores. O ser humano ter uma nova mentalidade, ser curioso, analisar a natureza, raciocinar. E tudo isso levou ao desenvolvimento de várias coisas, gente. A questão da anatomia. Olha só. Lá na Idade Média, se acreditava, a igreja dizia que era proibido você, por exemplo, pegar o corpo de uma pessoa que morreu e abrir para ver a causa da morte. Abrir para ver o que não estava funcionando e tal. Porque os pecados da pessoa saíram de lá. Só que a gente só vai saber, só descobriu onde fica o estômago, o coração, o intestino, quais são os órgãos que a gente tem, onde o tamanho dos ossos, a partir dessa análise, tá? Outra questão também deixa eu pôr aqui uma charge. Outra questão também que foi desenvolvida a partir dessa análise foi esse aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem. Compartilhar tela. O chamado geocentrismo e o heliocentrismo. A Igreja Católica defendia que o universo funcionava assim: a Terra no centro e os outros planetas circulando, inclusive o Sol. E o heliocentrismo dizia que não, que era o Sol que estava no meio e os outros que estavam girando em torno. A gente sabe que a verdade hoje é essa aqui, né? O Sol que está no meio e a gente que está girando no seu entorno.
Mas na época muita gente foi morta por dizer isso. Muita gente foi morta. Olha que loucura, né? Era tratado como louco. Todo mundo que questionava a igreja, essa pessoa podia ser até levada à fogueira, à morte. Outra coisa que aconteceu, além da arte que a gente vai analisar já já, também aconteceram desenvolvimentos na literatura. Shakespeare, o famoso Shakespeare de Romeu e Julieta aparece nesse contexto. E o que eles faziam na literatura? Questionavam a sociedade, questionavam as ideias. Tem um livro do Erasmo de Roterdã que chama Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura, ele vai falar justamente sobre todas essas coisas que questionam a igreja. A questão de, imagina, se a gente levar o pé da letra, a gente não pode ser guloso, né? Mas hoje a gente sabe que é a escolha, né? Porque gulamos 7 pecados capitais. Então, quem é cristão não poderia ter a gula, mas a gente tem. E aí vem a questão da própria escolha, né? Então, ele passa a questionar isso, as escolhas, a análise, o cristicismo. Então, eu dizer que eu não concordo, por exemplo, que uma doença foi causada por um castigo de Deus porque eu desobedeci uma lei, eu não acreditar nisso, procurar um médico, isso não me colocaria como um louco, né? Como seria na época. O livro Dom Quixote veio dessa época também, então eles tinham a intenção de criticar a sociedade medieval. Além disso, a gente tem na arquitetura, tá? Agora sim, vou mostrar para vocês as imagens. Achei que eu tinha aberto, mas não abri não. Só um minutinho, deixa eu pausar aqui a gravação. Bom, então aqui está, algumas construções, como a cidade de Veneza, né, foram financiadas por nobres. Olha só como algumas coisas remetem a gente a Roma, né? A gente tem a Torre de Pisa, que foi criada nessa época, a cidade de Florença, também na Itália, olha que coisa mais linda, a cidade de Gênova. Então, essas cidades todas, essas esculturas, essas construções, são renascentistas, tá? Então, eu queria mostrar também aqui, pronto. A Igreja Católica também quis financiar alguns artistas, então pagou alguns artistas para que esses artistas também representassem valores religiosos, como Michelangelo e o teto da Capela Sistina, muito famoso, que é o teto inteiro de passagens bíblicas. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que foi um burguês que pagou. E aí a ideia era, nossa, o cara tem tanto dinheiro, que pagou o cara top das galáxias para pintar a mulher, a filha, a mulher, a namorada, o que fosse, e financiou esse artista para que ele pudesse se dedicar a outras coisas. O Leonardo da Vinci não foi só um pintor, ele foi um grande cientista também, né? Então, o Renascimento ele foi extremamente revolucionário porque ele trouxe essas ideias novas, ideias que questionavam os dogmas da época. E isso também fez o desenvolvimento de navegações, que a gente vai falar, na mesma época, e das reformas protestantes. Mas esse assunto é um assunto para daqui uns dias, tá bom? Um beijo, é isso por hoje. Tchau!